o risco de um conflito global na região é enorme na medida em que você, de alguma forma, acaba incitando as massas nos mundos árabe, no mundo persa, no mundo islâmico de um modo geral, por que não dizer até na própria Turquia, cujos serviços especiais colaboram com os serviços especiais israelenses. Eu sempre digo que a posição do presidente turco, Tayyip Erdogan, é uma posição de falar para o seu público interno, que é aquele público fanático ligado a movimentos radicais religiosos, e, por outro lado, ele tem seus oficiais, que são oficiais que efetivamente têm uma presença muito próxima a alguns interesses de Londres, de Washington, mas que nos últimos anos também construíram uma teia, há uma certa capilaridade, uma troca de interesses reciprocamente atendidos com Moscou. Vocês vejam que nos próprios pedidos a Rússia quer que o Conselho de Segurança da ONU peça um cessar-fogo humanitário na região e fala sobre o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança como o 242. O 242 diz o quê? Partilha do território com base nas fronteiras pré-67. O grande óbice que existe em relação a esse aspecto pré-67 é, mais do que em Gaza, a quantidade de colônias israelenses que existem na Cisjordânia. Você não tem um território palestino, árabe, contíguo, porque tem muitas colônias. Então, tanto o Acordo de Oslo como as conversas de Madrid, antes do Acordo de Oslo, elas mostram, para quem conhece, para quem acompanha os mapas, que existem tantas colônias israelenses quanto a falta de contiguidade do território administrado pela Autoridade Palestina na Cisjordânia. Esse é um ponto. Mas o grande ponto, o ponto essencial é Jerusalém, que para os israelenses é condição sine qua, não é negociável. Israel não negocia a autonomia de Jerusalém como um dos pilares, como um dos preceitos basilares da essência do próprio Estado judeu. E para os palestinos também é um preceito basilar, inegociável, a constituição de Jerusalém Oriental como parte da capital de um futuro Estado palestino, esse na Cisjordânia. Gaza e Cisjordânia não tem ligação terrestre, é um outro problema a ser potencialmente explorado, tanto que as administrações na Cisjordânia e em Gaza estão a cargo de grupos palestinos com orientação política diferente. A Cisjordânia é administrada pela Autoridade Palestina, pelo Mahmoud Abbas, que é, de alguma forma, herdeiro do Fatah, que é um grupo laico, e em Gaza está o Hamas, que é um grupo cuja orientação religiosa é evidente e que foi criado. Atenção, nós estamos com quase 5 mil pessoas aqui, eu peço a vocês que sigam compartilhando. O grupo Hamas ele foi criado pelos israelenses, ou com incentivo dos israelenses, para, de alguma forma, diminuir a capacidade de influência do grupo Fatah, principalmente quando o Fatah tinha à frente o senhor Yasser Arafat, que era uma liderança mundialmente reconhecida como aquele que representava o povo palestino. Na medida em que o tempo foi passando, o Hamas conseguiu ganhar uma expressão popular muito grande entre os palestinos, também na Cisjordânia, mas mais marcadamente na faixa de Gaza, até em função do que eu sempre digo aqui: pobreza, desemprego, desespero, isolamento. Tudo isso é um caldo de cultura para incentivar o extremismo, seja religioso, seja de várias matizes, mas fundamentalmente aí pelo aspecto do dogma religioso. Vou insistir, gente, compartilhem essa live com todo mundo, porque muita gente não sabe desses detalhes e, ao avaliar o conflito, ignorando estas situações que eu estou trazendo aqui ao conhecimento dos senhores, de alguma forma acaba ficando alijado de uma percepção translúcida, transparente, verdadeira, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que no início o Hamas era algo que interessava para Israel, porque tirava o poder do Fatah. Hoje o Fatah está à frente da Cisjordânia, mas a sua popularidade é baixíssima, inclusive na Cisjordânia. Fato é que o senhor Mahmoud Abbas, a parte de ser reconhecido como o representante oficial do povo palestino em relação às Nações Unidas, em relação aos Estados Unidos, à Rússia, até a própria China,
até os iranianos, de alguma forma, a parte de conversarem com o Hamas, eles não podem conversar com o Hamas no âmbito das Nações Unidas como representante do povo palestino. Agora, o povo palestino, principalmente com o acirramento do conflito, acha que o senhor Mahmoud Abbas é praticamente vamos colocar em termos muito claros. De alguma forma, muitos palestinos veem o senhor Mahmoud Abbas a essa altura como um representante do interesse dos israelenses. Por quê? Porque ele trabalha, de alguma forma, para que os israelenses tenham uma interlocução com os palestinos que muitas vezes descontenta a setores mais extremistas por parte dos palestinos. Não é isso?